Por que você não consegue ser independente dos seus pais? Uma questão que parece bastante simples, bastante comum, mas que não é muito clara. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, para te dar clareza sobre essa questão. Prazer, eu sou Luana Berti, sou psicóloga, tenho 29 anos e antes dos 30 eu já tive experiências que me mostraram que não basta ser adulto. A gente quer ser um adulto feito, um homem, uma mulher feita. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu já descobri a esse respeito. Hoje estamos iniciando uma maratona de lives, onde o assunto que mais nos faz coçar a cabeça será alvo dessas nossas lives: a vida adulta e a nossa satisfação pessoal. Bem, eu tô com a minha colinha aqui, porque hoje a live tem muitos assuntos importantes. Que tema inquietante! Por que você não consegue se tornar independente dos seus pais? Essa live não é para falar o óbvio, coisas como sou dependente financeiramente, moro com eles, sou dependente do plano de saúde ou dos favores que porventura eles possam prestar a você. Essa live é sobre um processo psicológico que acontece contigo e que na maioria das vezes você sequer tem consciência de que ele acontece. Principalmente porque a maioria das pessoas nem sabe que esse processo existe. E é por isso que eu estou gravando essa live para contar tudo para você. Especialmente porque esse processo psicológico é a razão pela qual as tuas tentativas de se tornar um adulto independente são frustradas. Na live anterior, eu garanti para você que eu te ajudo a se tornar um adulto feito, mostrando que você não é mais um adolescente e sendo capaz de conquistar tudo aquilo que deseja. E hoje eu vou te provar que você está lutando em vão pela sua independência. E mais do que isso, enquanto você fizer desse jeito que você está fazendo, você não alcançará as suas metas de ser um adulto feito. Eu tenho uma surpresa para te contar, que talvez te deixe um pouco chocado. Mas se você ainda não se considera independente dos seus pais, é muito provável que você está preso à sua própria adolescência. Calma aí, eu vou te explicar. Em cada fase da vida, a gente tem tarefas. Tarefas que são necessárias de serem cumpridas porque elas nos preparam para as próximas fases da nossa vida. Por exemplo, na infância, a gente aprende a caminhar e a falar. E faz todo sentido que, para o resto da nossa vida, essas duas habilidades, elas são importantes. Então, a fase da adolescência é a fase que nos prepara para nos tornar adultos. E ela é, por isso, a fase mais difícil que a gente tem. E, não raras as vezes, é muito comum de a gente acabar deixando pelo caminho algumas lições, se perdendo pelo caminho algumas lições. E uma das lições que a gente precisa aprender na adolescência é o processo de maturação ou de maturidade dos nossos vínculos com os nossos pais. E é justamente aqui que a maioria de nós se confunde. O que acontece? A gente sai de um estado de dependência e a gente quer ir para o de independência. Mas eu tenho mais uma coisa para te contar. Além desses dois estágios, existem ainda outros dois que raramente a gente presta atenção que eles existem e que raramente a gente considera a importância deles. Então vamos lá, eu vou te contar quais são esses 4 estágios e você
vai se organizando, refletindo se você passou, se você cumpriu, se você está nesse estágio e vamos lá. Quando a gente é criança, a gente é dependente dos nossos pais. Para tudo, não só para as necessidades básicas, como comer, tomar banho, necessidades fisiológicas. A gente é dependente dos nossos pais para tudo. Se eu quero sair com o meu amiguinho, ir para casa do meu amiguinho, eu preciso da autorização dos meus pais. Eles que vão dizer se eu posso ou não. Se eu quero assistir TV, são os meus pais que vão dizer se sim ou se não. Se eu quero, enfim, qualquer outra coisa. Tudo na minha infância, enquanto eu sou criança, vai depender dos meus pais. Mesmo que às vezes a criança responda com birras ou com teimosia, ela acaba fazendo da forma como os pais colocam que vai ser, vamos dizer assim. Depois, quando a gente entra na adolescência, a gente chega numa fase em que os nossos pais começam a parecer muito chatos e o valor principal está nos nossos amigos. Então a gente quer ter amigos, a gente quer ter o nosso grupinho, o nosso bando, a nossa tribo. E se você parar para pensar, é justamente nessa fase em que a opinião dos nossos amigos tem muito valor e a dos nossos pais tem pouco valor. Nessa fase, a gente chama de antidependência. Porque o que acontece? A criança, quase adolescente, o pré-adolescente, ele começa um processo de tudo que o pai fala, ele faz ao contrário. Tudo. Tudo que o pai diz é motivo de deboche, de retrucar. Então essa é a fase da antidependência. É quando a criança que está se tornando adolescente, ela começa a dizer assim, ó, você mandou em mim até agora eu não quero mais saber, você não sabe mais sobre a minha vida, você está por fora. Essa é a segunda fase. A terceira fase é quando o adolescente, um pouquinho mais velho, ele começa a não só fazer o contrário do que os pais dizem. Agora ele vai para um outro processo, que é o processo de ignorar o que os pais falam. Ele literalmente faz, pensa, age, sente, independe do que os pais pensem sobre isso. Essa é a fase da independência. Então é nessa fase em que o adolescente, ele tem lá seus 15, 16 anos, mas ele acha que ele já tem o controle de tudo. É nessa idade que ele acha que ele vai ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, vai dar a volta ao mundo viajando, mas tudo isso morando na casa dos pais ainda. É nessa fase em que o adolescente ele sente que a sua família são coadjuvantes num teatro cujo ator principal é ele. Então, os pais têm que emprestar o carro, têm que dar dinheiro, têm que levar na festa, têm que lavar a roupa dele, tem que chamar ele para vir almoçar. É como se... É um processo assim. Nessa situação de independência, o adolescente, ele faz de conta, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Ele nega a existência dos pais. Mas esse negar a existência, existem duas coisas que ocorrem. A primeira é negar a existência de quem não deixou de existir. Então os pais continuam ali, todos os dias, provendo inclusive, né? E existe uma segunda questão que é negar a existência dos pais quando convém. Então eu sou independente, eu sei da minha vida, eu me governo quando convém. Mas vocês podem lembrar de situações que vocês já viveram por si ou por adolescentes da sua família, seus amigos, que isso acontece. Às vezes de um minuto para o outro, eu sou o cara,
eu não preciso dos meus pais para nada, mas daqui a pouco eu peço dinheiro emprestado para poder sair com os meus amigos. Então, essa é a independência. Entendeu por quê que você não consegue se tornar independente dos seus pais? Tá fazendo sentido para você? É porque não convém você ser independente. Se você é um adulto, não convém você ser independente dos seus pais. A independência é comportamento de adolescente. Pare de buscar pela independência dos seus pais agora. E preste atenção qual é o quarto passo. Preste atenção qual é o quarto estágio de vinculação entre pais e filhos. E é esse o caminho que você tem que buscar. Autonomia. A autonomia, ela começa a se desenvolver no final da adolescência. Quando o adolescente que está se tornando adulto, ele começa a tomar consciência de dois processos: responsabilidades e valores. Tomar consciência no sentido amplo da coisa. É quando ele consegue se gerir, assumindo todas as responsabilidades que ele possa ter com trabalho, com família, com estudo, e ao mesmo tempo ele tem os valores que são a sua essência. Agora pensa comigo. Como é que eu vou conceber valores, eu adulto, você adulto, sem considerar a sua essência, sem considerar a sua origem, sem considerar a sua família? Então, o adulto autônomo é o adulto que assume sim a responsabilidade pela sua própria vida, assume inteiramente tudo o que ele se propõe a fazer é responsabilidade dele, mas ele não esquece, ele não deixa para trás os valores que ele absorveu, que ele aprendeu a partir das suas origens. Mas aí você pode estar se perguntando, Luana, isso realmente acontece no final da adolescência? Querida e querido, eu te digo, condições nós temos, mas eu admito e concordo contigo que às vezes a adolescência, início, meio e final, ela faz com que a gente fique confuso e a gente acabe se perdendo no caminho. Então, muitas vezes o que vai acontecer? O adulto, ele chega, o adulto que eu digo é porque assim, ó, às vezes você arrasta a adolescência por um bom período, tá? Então, muitas vezes o adolescente, ele chegou, e pode ser esse o teu caso, chegou na fase da independência e achou que até ali estava bom, que isso era ser um adulto pleno, um adulto satisfeito, um adulto por completo. Às vezes chegou na antidependência e também achou que até ali estava bom, porque aparentemente, mascarando, parece que é isso mesmo, né? Quando a gente não vai muito além de ver que tem estágios além daquilo que a gente está vendo. E tem uma outra coisa que acontece, que é assim, ó, avança o antidependente, avança o independente, e aí bate uma coisa chamada arrependimento, culpa. E aí o adulto, o filho adulto, volta para um estágio de dependência dos pais. Porque ele se arrependeu de ter sido independente e antidependente. Então, é por isso que a maioria dos adultos não tem vínculos saudáveis com os seus pais. Porque eles não estão na autonomia. Vou resumir para vocês 4 estágios. Dependente. Eu preciso dos meus pais para tudo. Eu vou no banheiro, ele vai ter que vir lá me limpar. Eu vou tomar banho, ele tem que ir lá me ajudar. Ele, ela, né? Eu quero ir na casa do meu amiguinho, eu tenho que pedir permissão. E se ele não achar que é legal, ele não vai me deixar ir. Segundo, antidependência. Eu nem escuto você. O que você está falando é bobagem. A minha amiguinha sabe mais do que você. Então, o que acontece? Às vezes o pai ou a mãe fala uma coisa, o adolescente faz o contrário
só por essa antidependência. Exemplo, filho, filha, não sai com essa roupa toda amassada, pois é bem aquela que ele veste. Tô nem aí. Segunda fase. Terceira fase é a independência. Eu não preciso de vocês, tô nem aí para vocês. Eu me governo, eu sei da minha vida, vocês. Eu vou precisar de vocês de vez em quando, mas eu vou negar que preciso, tá? E a autonomia, que é quando eu me formo um adulto, que eu trago os meus valores, eu trago a minha essência e eu, a partir disso, consigo gerir as minhas responsabilidades na minha vida. Agora, pensa aí, em que fase você está? Em que fase você se perdeu? Eu vou trazer para vocês uma evidência ilustrativa, para talvez ajudar um pouquinho mais nessa reflexão. Na data de ontem, nós tivemos um feriado religioso. Hoje, na verdade, né? Hoje nós tivemos um feriado religioso, mas aconteceu algo ontem que depois eu vou contar para vocês. Mas o que acontece? Imagina o seguinte, vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Um adulto que foi criado, educado numa família religiosa, que com a vida adulta chegando, ele tem novas demandas de vida. E a sua agenda fica um pouco mais corrida, agitada, e em contrapartida existem as tradições familiares, as tradições religiosas familiares. Aí vamos imaginar o seguinte: a mãe, o pai chegou e falou: fulano, vamos para o cemitério, ou vamos para a igreja que amanhã é dia de finados. Eu vou falar para vocês, vou dramatizar aqui para vocês o que falaria cada um dos filhos adultos, tá? O adulto dependente falaria: eu tive que ir. Fazer o quê, né? Se não já viu. Eu tive que ir. Então ele foi por obrigação. O filho antidependente vai dizer o seguinte: mas nem pensar, essa bizarrice de ir cemitério. Eu odeio cemitério. O independente vai dizer: não, eu tenho mais o que fazer. Esse não é o tipo de convite que se faz para uma pessoa ocupada que nem eu. E o autônomo, ao contrário de todos esses, vai dizer: não, eu entendo que isso é importante para nossa família, mas infelizmente eu estou com a minha agenda apertada nesse feriado, eu me comprometi a fazer outras coisas, então não vai dar. Percebem a diferença? E o que você vê mais por aí? Perto de você, da sua família, da sua casa, adultos que são independentes, dependentes, antidependentes ou autônomos. Pela resposta que esses filhos dão aos pais, a gente já consegue entender o que acontece com eles. Como é que eu sei disso? Porque eu já fui essa adulta. Eu já fui. E é sobre isso que eu quero falar para vocês do que aconteceu ontem comigo. Então, ontem a minha mãe me convidou para cedinho, no domingo de manhã cedinho, ir ao cemitério, onde a minha avó paterna está enterrada. Eu não estou aqui para falar das questões religiosas, sobre feriados religiosos ou sobre os processos de morte, não é esse o meu objetivo. Mas eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo ontem. Eu fui até lá e eu quero contar para vocês o porquê eu fui. Porque eu me senti que aquilo fazia parte dos meus valores e que aquilo fazia parte das minhas responsabilidades. Como assim? Deixa eu te explicar. Primeiro, sobre os meus valores. Eu sentia que fazia parte dos meus valores eu ter um tempo junto com a minha família.
mesmo que não é um momento, um evento social ou familiar que a gente mais goste, mas para eles aquilo era importante. E aqui entra justamente a minha responsabilidade em fazer o tempo de qualidade com as pessoas que eu amo valer. Então, não é sobre ir ao cemitério no domingo de manhã. É sobre eu querer estar junto das pessoas que eu gosto, que para elas estar lá é importante e que, especialmente falando do meu avô, estar lá naquele dia com as pessoas que ele gosta era importante para ele. E se era importante para ele, é importante para mim, porque eu faço questão de aproveitar os meus momentos com ele. Você entende o que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te contar com isso? Eu decidi estar lá. Eu não estava lá obrigada, eu não estava lá contra a vontade e eu não queria estar em outro lugar. Eu queria estar lá. Então eu decidi que eu iria. Aí você pode me dizer assim, Luana, mas isso não acontece comigo. Eu ainda não entendi aonde eu entro nessa história. Bem, eu quero que você anote os 4 estágios que eu falei nessa live e que você pense ao longo dos próximos dias, que você tenha seus próprios insights e que você possa observar a sua relação com os seus pais. Não só com os seus pais, se os seus avós ainda são vivos, você também pode observar. E tire suas próprias conclusões, tenha seus próprios insights. Observe em que fase você está em relação aos seus pais. Observe quais comportamentos teus denunciam em que fase você está. Qual é a próxima fase e como é que você vai fazer para chegar lá? É um exercício que não custa. Talvez custa um pouco do teu empenho emocional em fazê-lo, mas mais do que isso não. E vai te ajudar a esclarecer mais o porquê você não consegue se tornar independente. Bem, nós estamos nos encaminhando para o final dessa live e tem mais algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez tenha ficado um pouco de dúvida sobre o que é certo e o que é errado no comportamento autônomo. Então eu vou usar de novo o meu exemplo e falar para você. Seria errado eu ter dito que não para minha mãe, que eu não iria ontem. Porque, é domingo. Domingo eu quero descansar, domingo eu quero ficar na minha casa. Eu poderia ter dito isso e poderia ter chegado lá na casa deles mais tarde para almoçar, ter olhado para o meu avô e ter pensado, poxa, era um momento importante para ele e eu não estive presente. E aí, eu que amo aquele senhor com todo o meu carinho, ia me sentir culpada. Então essa é uma decisão errada. Isso é uma autonomia errada. Eu não estou agindo com uma decisão que me deixa segura. Que depois que eu tomei a decisão, pronto, não tem arrependimento, não tem culpa. O certo é que eu tomei a minha decisão com base nos meus valores e na minha responsabilidade de fazer aquele momento ser importante. O do meu domingo acabou, o meu finado está acabando também, e tá tudo bem. Eu dei conta de fazer minhas tarefas do final de semana, do feriado, tô aqui com vocês agora, mas eu tirei um tempo e eu fiz a minha parte e eu senti que aquilo era importante. Então eu tomei uma decisão que não me gerou angústia, não me gerou tristeza, não me gerou raiva, nem arrependimento e nem culpa. Isso é ser autônomo. Estamos terminando esta live. Eu agradeço a você que permaneceu comigo até agora. Eu sei que é um assunto complexo e talvez tenham ficado algumas dúvidas, especialmente porque para muitas pessoas é a primeira vez que esses 4 estágios são apresentados a você. Então, eu quero te dar uma dica. Se você ainda está com a pergunta na cabeça, por que você não consegue se tornar independente dos seus pais? A resposta é:
Querido, você é um adulto. Você tem que se tornar autônomo. Autônomo. Não independente. Não antidependente. Não dependente, é autônomo. Pare de buscar a independência. É a autonomia que você precisa buscar. Gostou? Então, deixa o seu comentário com o seu insight, com as suas dúvidas, que eu vou ler tudo com muito carinho e isso vai me ajudar a te conhecer melhor e também a preparar essas lives, esses conteúdos com cada vez um maior grau de dedicação a você e às suas necessidades. Afinal, não tem nada que eu mais deseje com essas lives do que ajudar as pessoas, os adultos, a se tornarem homem feito e mulher feita. Muito obrigada por sua presença aqui. Agora, se tiver algum comentário, alguma pergunta, eu fico à disposição por mais alguns minutos e aí a gente encerra. Vamos ver então? Sim, Cleni, já tá acabando, nem sei quanto tempo tá. Obrigada, pessoal, a todos que estiveram aqui. Coraçõezinhos. Live excelente, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Fico à disposição se alguém quiser fazer algum comentário. Jânia, Bianca, Gi. Gostaram? Algum insight que vocês queiram deixar? Algum aprendizado da live de hoje? Enquanto vocês estão pensando aí se vocês querem escrever alguma coisa, Ana, amei. Ana, obrigada por estar aqui. Eu gostaria de dar um recadinho para vocês. As lives que aconteceriam todas as segundas-feiras, elas vão ter agora um pouquinho mais, a gente vai estar um pouquinho mais junto. Então, ainda nessa semana, nós vamos ter uma live na quinta-feira, também às 21 horas, e no sábado, também às 21 horas. Como é uma maratona, tem que maratonar, né? Então, vocês todos já estão convidados, participem. A princípio são nas segundas, nas quintas e nos sábados. Eu espero vocês todos os 3 dias da semana aqui. 32 minutos. Uau! Foi rápido mesmo. Mas que bom, né? Que bom, porque aí é um tempo assim que a gente se concentra, faz o que a gente tem para fazer, para refletir e depois segue a nossa semana também. Gostei, muito bom. Obrigada, Tati. Fico muito feliz por você estar aqui também. Muito nos faz refletir. Parabéns. Obrigada, Jânia. Que bom que você gostou. Às vezes é bom apanhar. Alguns pontos é um grande tapa na cara. É verdade, Gi. É verdade. E a gente tem que sempre estar se cuidando, se policiando, porque tem uma coisa que eu não falei, mas que acontece, que a gente acaba oscilando. Porque talvez você já tenha ouvido falar na palavra gatilho, né? Então tem algumas situações que elas geram gatilhos em nós e despertam o nosso lado filho independente ou filho antidependente. Por exemplo, quando você está trabalhando numa área e o seu pai ou sua mãe quer dar uma opinião sobre alguma coisa, só que você sabe mais do que ele sobre aquele assunto. E às vezes a gente acaba caindo na armadilha de ser antidependente, de dizer, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Então, a gente é uma linear no sentido de que a gente amadurece em todos esses 4 estágios, a gente passa por todos eles naturalmente, mas às vezes tem essas oscilações. Por algum gatilho eu acabo, não é me tornando, às vezes eu já sou um filho autônomo, mas eu acabo agindo com independência, com antidependência ou até mesmo com dependência. Que em outros momentos, em outras lives eu vou comentar um pouquinho com vocês
também um pouco mais sobre isso. É por isso que eu comecei essa maratona de lives falando sobre esses conceitos, porque em outros momentos eu vou trazer eles de novo. Boa noite, Cledi. E aí vai fazer muito sentido, sabe? Para vocês verem assim que, como que eu posso dizer, tem situações na nossa vida em que a gente acaba caindo nessas armadilhas e a gente nem se dá conta. Ou a gente precisa acessar esse nosso lado de filho dependente por alguma razão e a gente nem percebe, né? Ou acha que sabe, né, Lu? Também. São assim, e é por isso que é importante que a gente observe o nosso próprio comportamento. Porque quando a gente fica atento ao que a gente faz com humildade, a gente pode até errar, porque a gente é passível de falhas. Mas a gente tem aquela humildade de entender que, poxa, eu acho que isso deveria ter sido de outra forma, então deixa eu ver por que eu agi assim, entendeu? Ana, comigo também já aconteceu várias vezes, né? Principalmente, tu é bastante jovem, né, Ana? E quando a gente tá assim, nesse pleno desenvolvimento, a gente falha muito. Mas sempre é tempo da gente se corrigir, se melhorar e nunca é tarde, né? Nunca é tarde para começar a fazer sentido. Eu lembro de uma novela da Globo que mostrava uma relação entre pai e filho, não vou lembrar o nome nem os personagens, mas que ela foi conflituosa a novela inteira, né? E aí quando o senhor, o pai, ele ficou, acho que foi paraplégico, esse ódio mortal que existia entre pai e filho assim se quebrou e eles reconstruíram uma relação muito bonita. Então é claro que a gente não precisa deixar esses extremos acontecerem, né? Quanto mais a gente observar o nosso próprio comportamento e aprender como a gente funciona, a gente evita situações desagradáveis também. E a gente melhora, a gente se torna mais autônomo. Acho que essa é a palavra que define. Tem algum comentário no Face, no YouTube? A Suelen falou que adorou, eu botei na tela aqui. E a Luciana Souza também falou que adorou e parabéns pela iniciativa. Ah, legal. Obrigada, meninas. Obrigada. Suelen, Luciana. Que bom. Participem das próximas também. E se você está assistindo a este vídeo depois que ele foi ao vivo, deixe aqui o seu comentário, o seu insight, a sua dúvida. Terei o maior prazer em ler tudo com muito carinho e lhe dar as respostas aqui ou na próxima live. Então, você também já é o meu convidado para participar dessa maratona de lives que está acontecendo todas as segundas, quintas e sábado às 21 horas. Você é meu convidado. Até lá. Um beijo, fiquem bem, boa semana. E bom novembro a todos nós.